Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Luzia. É muito bom mais uma noite estarmos aqui para mais esse encontro com Joana de Ângeles. Mas antes de qualquer coisa, vamos elevar os nossos pensamentos de gratidão, em primeiro lugar, por estarmos aqui e rogarmos ao Senhor Jesus, nosso mestre querido, uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, que Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos, senhores, inclusive, muito especialmente para a nossa rádio web Cristo Consolador, esse espaço que foi proporcionado pela misericórdia divina de termos a chance da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Obrigada, Senhor, abençoa-nos agora e sempre. Oi, Carlos, obrigada, Carlos. Pois é, mais um ano, né? A gente vai ficando... antigamente, quando a gente era mais jovem, dizia assim, está colhendo uma flor no seu jardim. Agora diz que a gente está colhendo mais uma abóbora. Eu não sei de onde surgiu essa abóbora, tá? Mas tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que eu nunca tinha lido, de Joana de Ângeles, A Amizade e Terapia. Fiquei até refletindo muito sobre esse tema e achei assim um tema bonito, inclusive, tá, gente? Eu vou começar com a frase que ela começa, que ela diz assim: Marco Túlio Cícero, filósofo latino do século I antes de Cristo. Olha, eu achei isso sensacional. Quando ele afirma com grande sabedoria: quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Eu fiquei pensando, dentro de tudo que ela está falando, da gente desenvolver o nosso tema em cima dessa fala de Marco Túlio Cícero sobre a amizade. É uma poderosa metáfora, sim, que estabelece uma equivalência entre a amizade e o sol. Olha que beleza! Poxa, o sol é o que brilha, é o que aquece. O sol aqui como fonte de vida e luz. Na natureza e para a vida na Terra, o sol é a nossa fonte primordial de energia, não é? Calor, de luz. Oi, Dídima, querida! Nós estamos começando a falar sobre amizade e terapia, Dídima. Então,
a fonte primordial de energia, de calor, luz, vida. E sem o sol, o mundo seria como? Escuridão, frio, estaria destituído. Ai, que bom! Destituído de qualquer forma de existência. Olha só, porque o sol, ele simboliza vitalidade, alegria, clareza e esperança. Olha quanta coisa esse filósofo Marco Túlio Cícero revela numa frase. Então, o sol simboliza vitalidade, alegria, clareza e esperança. Então, como a gente vai falar da amizade, não é? Como o sol da vida humana, como ele diz, não é? Quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Bom, quando ele compara a amizade com o sol, Cícero eleva a amizade à categoria de elemento essencial para a existência humana plena. Gente, olha o tamanho da força que tem essa questão da amizade. Joana jamais escolheria um tema que não tivesse um profundo sentido. Quem retira a amizade, Ritinha querida, quem retira a amizade ou a nega, ou não a cultiva, está metaforicamente eliminando a luz, o calor e a vitalidade da sua própria experiência de vida. Eu achei isso assim sensacional. Realmente, ontem eu pude ter a certeza disso, né? Então, o sentido é que, sem amigos, a vida vai se tornar sombria, fria, estéril e desprovida de sua maior alegria e suporte emocional, dizendo que a amizade é o que ilumina os dias, é o que aquece o coração nas adversidades e nutre o espírito. Eu sei, eu sabia, todos nós achamos que sabemos que a amizade, não é? Mas não nessa profundidade que Joana de Ângeles está nos trazendo. Quer dizer, essa frase de Marco Túlio Cícero significa que a amizade não é um luxo ou um acessório, olha que lindo, mas sim uma necessidade fundamental que confere significado, calor, alegria à nossa jornada. Uma vida sem laços de amizade sincera é uma vida em penumbra e com vitalidade reduzida. Isso faz com que a gente reflita de como cultivar os amigos, permanecer em grupo, porque quando ela diz que a amizade terapia, né, nesse tema, o amparo da ciência e da espiritualidade se fazem, ela está dizendo que o desenvolvimento que a Joana faz a partir dessa citação de Marco Túlio Cícero, reforçada pelos pontos, né, que a própria doutrina nos traz,
vai aprofundar essa ideia, mostrando que a amizade ela tem um efeito terapêutico comprovado. A amizade também, por isso que ela fala amizade e terapia, porque a amizade também tem esse efeito terapêutico. Ela faz uma menção aos animais, aí, quando ela fala do instinto de conexão com a natureza. Então, quando ela menciona os animais que são destituídos de sentimentos racionais que expressam amizade por instinto, não é? Eles expressam a amizade por instinto, que são os pródromos da inteligência, demonstrando que a conexão e o apoio mútuo são leis universais. São leis universais de quê? Da vida, e são vitais para a sobrevivência no clã biológico ou social. Então, há uma necessidade desse desenvolvimento, desse início de inteligência dos sentimentos racionais entre os nossos amiguinhos, pets, mas eu acho, assim, eu vejo a amizade dos animais de uma forma chega a ser quase humana, até mais humana que muitos humanos. Os animais são capazes de dar a vida por nós, é uma amizade sem cobrança, eles simplesmente nos amam. É a mesma que ela fala aqui da amizade sendo portadora do calor necessário para fazer germinar os sentimentos que se encontram adormecidos lá dentro de nós, ao tempo em que se irradia com energias benéficas em favor daquele com o qual se relaciona. Mas a gente sente isso, porque a Joana ela afirma que a amizade ela independe dos interesses mesquinhos do dar para receber. O ato da estima sintetiza os dois fenômenos pelo produzir de satisfação confortadoras. Sim, Luzia, é uma forma de amor, para mim, eu diria que é uma forma de amar também, não é? Então, quando ela fala disso, né, dessa amizade ser uma necessidade fundamental, que vai colocando, vai conferindo significado, calor, alegria à nossa jornada, que uma vida sem laços de amizade sincera é uma vida em penumbra, com vitalidade reduzida. O desenvolvimento que a Joana fala, a partir dessa citação, dizendo que também é terapêutico o efeito da amizade, ela vai falar também do efeito da necessidade do desenvolvimento, no desenvolvimento humano, a exemplo das crianças acariciadas versus as crianças abandonadas. A gente sabe que existe, que é um ponto crucial. Oi, Berninha, que é um ponto crucial o afeto e a conexão social, quer dizer, o início da amizade ou o apego seguro são essenciais não apenas para o bem-estar emocional, mas para o desenvolvimento físico
e neurológico saudável. Saudável. Ontem vivemos e sentimos a alegria do contato. Verdade, a diferença, por mais amoroso ou amorosa que seja esse contato virtual, a necessidade humana do toque, do abraço, do calor humano que o virtual jamais conseguirá transmitir, por mais que a gente entenda e sinta no coração, mas não é igual a um abraço gostoso. A criança sente demais a falta desse contato. Quando ela fala que o abandono resulta em deficiência e transtornos emocionais graves, provando que o carinho e o convívio são nutrientes vitais. Há uma diferença enorme quando visitamos uma creche pública, uma creche não, uma instituição pública de crianças que acolham crianças. A gente percebe quando chegam visitas, eu sei porque eu trabalhei nos abrigos do nosso querido Lar Fabiano de Cristo, onde tínhamos crianças vítimas de violência, né, social, violência doméstica. As crianças ficavam loucas quando chegava alguém, elas mesmas abraçavam e não queriam mais soltar a pessoa, como uma fome, não é? Que você encontra e, de repente, você vê um oásis de comida, de frutas, de água. Ela vai lá e quer comer, beber, ela quer dessedentar a sede, ela quer amenizar a fome de amor. É nutriente, ela está se alimentando daquilo. Então, quando ela fala do benefício neuroemocional da amizade, quando ela afirma que a amizade sincera oferece segurança emocional e propicia a alegria de viver por estimular os neurônios, Joana conecta a sabedoria filosófica de Cícero com a ciência moderna. A interação social positiva libera neurotransmissores como ocitocina, dopamina, serotonina, que geram bem-estar, fortalecem o sistema imunológico, reduzem o estresse, configurando-se como uma verdadeira terapia para a mente e o corpo. Bom, eu quero falar disso um pouco, que eu vejo como fundamental se falar do amor para com as crianças, desse benefício neuroemocional que a ciência comprova. Todos os adultos que trazem o esquema de abandono está lá na criança, que não foi suprida por essas necessidades, por esses nutrientes. Então, mesmo trabalhando com evangelização, trabalhando com as crianças nesse sentido, que não sejam nossos filhos. Vamos abraçá-las, beijá-las, acariciá-las no sentido de colocar a mão em seus rostinhos, falando com elas de forma segura, que ela sinta a igualdade, abaixando-se para falar no mesmo nível que ela. Quando ela estiver se dirigindo ao evangelizador, que ele se volte a ela, ele se curve a mais abaixo para ficar na mesma sintonia
espiritual e física, que ele tenha demonstração de verdadeiro carinho, de verdadeiro acolhimento a essa criança. E aos pais, aos cuidadores também, a mesma coisa. Para os pais, nós já aprofundamos mais dizendo: beijem muito seus filhos. Beijem, beijem, beijem nas bochechinhas, abrace gostosamente, beijem muito e digam o tempo todo quanto nós o amamos. Oh, meu filho, bom dia, mamãe te ama. Como você foi hoje? Vai para a escola, não é? Vai sair? Bom dia de escola, meu filho. Olha, a mamãe te ama muito. Ou a titia, ou a vovó, ou o pai, sempre afirmando a criança o quanto ela é amada. Não esquecendo que isso fortalece o sistema imunológico e as crianças criam um fortalecimento tão grande que muito poucas adoecem, mesmo num ambiente, né, heterogêneo, onde existem crianças que vão resfriadas, assim, assado. A criança se fortalece tanto que ela não adoece. Em última análise, né, no sentido do português, né, a amizade terapia é uma proposta que a Joana de Ângeles nos traz ao se apoiar na milenar sabedoria de Cícero, nas evidências de natureza e do desenvolvimento humano, que nos ensina a cultivar amizades sinceras como um ato de autopreservação, saúde e inteligência espiritual. Olha, isso é demais, né? Isso é muito maravilhoso. Então, a Joana, ela vai dizer o seguinte, deixa eu ver, porque às vezes eu me perco no que eu anoto, viu, gente? Me desculpa. Bom, porque quando ela fala desse fator de longevidade e saúde imunológica, porque quando a gente fala de imunologia, dessa questão toda emocional, ela traz também a longevidade, não é? A saúde, determinando até um rejuvenescimento, vamos dizer assim. Então, as considerações que Joana traz, ela fala sobre estatísticas valiosas e o impacto da solidão e das coartações emocionais, quer dizer, as restrições ou repressões na saúde, que são o ponto mais moderno e clinicamente relevante nesse texto sobre a amizade terapia. Existem pontos muito interessantes quando ela fala também sobre a solidão e a convivência como um fator de mortalidade. Ela afirma no texto que as pessoas solitárias têm maior probabilidade de desencarnar em menos tempo. Vejam bem como a amizade traz vida longa. Faz a pessoa viver menos do que aqueles que têm convivências e relacionamentos afetivos. A gente vê isso principalmente nos idosos. Aqueles que são amados, que não são isolados no quartinho dos fundos. O próprio Evangelho fala disso, vejam bem como houve preocupação de dizer, de colocar
o idoso no pior lugar, no quartinho dos fundos, como se ele fosse uma coisa, um móvel velho que não se quer mais. Quando você acolhe esse idoso, dar a ele conforto, bem-estar dentro das possibilidades de cada um, amor, carinho, companhia, como esses idosos não demenciam tarde ou não demenciam, vivem alegres, felizes no contato e na convivência da família. Então, é muito triste quando nós vemos as pessoas vão envelhecendo e vão sendo isoladas, jogadas num cantinho. Então, cientificamente, é científico essa observação e é amplamente corroborada pela psiconeuroimunologia e pela epidemiologia. É ciência. Inúmeros estudos, incluindo revisões abrangentes, que nos mostram que o isolamento social e a solidão crônica são fatores de risco para a mortalidade comparáveis a hábitos como o tabagismo ou a obesidade. Não só, agora eu vou reforçar, não só no idoso, na criança também. A criança isolada socialmente, as crianças que não recebem beijinhos, abraços, carinho, passa a mão na sua cabeça, no seu rostinho, também sofrem de doenças que vão trazer prejuízos imensos. Quando ela diz que a solidão gera um estado de estresse crônico no organismo, esse estresse vai elevar os níveis de quê? Também de outros hormônios, como o cortisol, que em excesso leva à inflamação sistêmica e ao desgaste dos órgãos vitais. E, além disso, a falta de uma rede de apoio leva a comportamentos de risco, má alimentação, o sedentarismo, menor aderência a tratamentos médicos e a maior incidência de depressão e ansiedade. Sério isso. Verdade, não é, gente? Sério risco. Porque a amizade, olha que bonitinho a Joana usa essa palavra, ela funciona como um colchão protetor contra o estresse, oferecendo apoio prático e emocional que vai aliviar a carga do sistema nervoso, prolongando, de fato, a existência física. E, claro, ao desenvolvimento infantil saudável. Ela faz aqui, muito interessante, ela faz uma menção sobre as pessoas que têm um comportamento, uma personalidade extrovertida e os introvertidos para o sistema imunológico. Mas essa diferença entre introvertidos e extrovertidos em relação às agressões que padece o sistema imunológico devido aos conflitos dessas coartações emocionais é um ponto sutil e profundo. Coartações emocionais se refere à repressão,
a dificuldade de expressar sentimentos, medos e angústias. Então, para Joana de Ângeles, a amizade sincera, ela é um canal de vazão para essas emoções, evitando que se acumulem e se manifestem como doença física. Gente, eu achei isso de uma importância que nós precisamos combinar mais reuniões públicas, né, juntos, mas com fraternizações, independente de ser aniversário, de ser Natal e de ser isso, aquilo. Não. Confraternizações de amizade, de carinho, para que a gente possa suprir essas necessidades, trocando essas energias, para que a gente possa ir se fortificando. Quem gostar da ideia, levanta o braço. Então, quando ela fala dessa vulnerabilidade do introvertido que está dentro do texto aqui, embora a extroversão e a introversão sejam traços de personalidade saudáveis, que, aliás, foi estudado por Jung, com muito mais profundidade, é claro, o texto vai sugerir que a falta do relacionamento afetivo, que é algo que pode ser mais comum em pessoas excessivamente fechadas ou solitárias, não necessariamente introvertidas, mas isoladas, impede a libertação dessas tensões. O impacto imunológico disso, o acúmulo de estresse e a repressão emocional, que é essa coartação, bombardeiam o sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a doenças. Ao estimular os neurônios, quando a gente estimula os nossos neurônios e propiciando a alegria de viver, a amizade inverte esse quadro, fortalecendo as defesas naturais do corpo. Faz sentido, gente, faz sentido, né? Como a gente se sente mais saudável, mais feliz, a gente nem percebe, muitas vezes, que é justamente por causa das nossas amizades, do carinho, daquele banho de afeto. Então, qual é a importância desse texto que ela traz sobre amizade e terapia? Bom, para Joana é crucial por ser um elo entre a visão espiritual psicológica, que nós vamos dar o nome de psicologia transpessoal, e as descobertas da medicina moderna. Vamos lá, então, falar sobre esses pontos. Como validação espiritual da ciência. Ele valida sob uma ótica espiritualista. A ciência valida isso, a importância do afeto e do vínculo que a ciência hoje quantifica como essencial para a longevidade e a saúde mental. Aí eu vou falar de uma coisa também que interessa a todos, principalmente aos evangelizadores, aos cuidadores, às mães em geral, aqueles que cuidam diretamente da criança, mas principalmente das mamães grávidas. Vamos conversar com o bebê todos os dias, em todos os momentos.
E dentro dos cursos para mães gravidinhas que existem nas casas espíritas, estimulemos esse diálogo profundo e amoroso com os bebezinhos. Eu me lembro de um trabalho nosso numa casa onde nós ajudamos no processo de fundação, conversando com o bebê. Então, nós tínhamos esse quadro no curso das gestantes para que a gente ensinasse as jovens mãezinhas oriundas de comunidades carentíssimas que não haviam recebido amor, e sim muita surra, muito espancamento até dos companheiros, vítimas muitas vezes de estupro. Nós alimentávamos a ideia de que é verdade conversar com esse bebê. Como faz? É assim, Dídima. Todos também, não é? Primeiro a gente ensina a mãezinha a acariciar a barriga das crianças. Podemos colocar uma musiquinha muito suave, musiquinha mesmo de neném, de criança, e tem CDs realmente desse público, e dar as boas-vindas em primeiro lugar, porque na maioria das vezes não são bem-vindos essas crianças. Então, perguntar, o neném já tem nome, já sabe se é menina, na maioria não sabe, porque, coitadas, não conseguem fazer exames, mas qual nome você daria se for menina? Eu vou dar nome tal, se for menino, nome tal. Então, ela pode conversar dizendo, meu filho querido, não importa se você vai ser menino ou menina, o importante é que você seja muito bem-vindo. E alisando a barriguinha, porque geralmente elas vão para o curso com as barrigas já imensas. Então, você é muito bem-vindo, não tenha medo. Eu vou sempre estar aqui, pertinho de você, e falando para essa criança, dando a ela segurança do ambiente em que ela vive, dentro de um ambiente de violência, de gritos, xingamentos. Então, é preciso transmitir para esse bebezinho que ele é bem-vindo, que ele vai ser acolhido com muito carinho, porque a gente não pode muito falar nesses cursos que você está vindo para essa reencarnação, porque a maioria não é espírita. Muitos são até de outras crenças, então seremos sempre neutros, usaremos sempre a neutralidade, que é a linguagem universal, que é a do amor. Então, falar de quanto eu já gosto de você, mas você vai me ajudar a te amar, porque, claro, eu não te conheço ainda, você ainda nem nasceu. Então, nós dois vamos aprender juntos a nos conhecermos, a desenvolver a nossa amizade, o nosso carinho e transformá-lo em amor, porque ninguém ama ainda. As pessoas confundem o instinto de preservação com amor. É muito diferente. Então, a gente preserva a barriga, preserva aquele bebezinho, ainda não por amor que não foi cultivado, porque eu não conheço quem é, eu não sei, não estabeleci ainda o vínculo justamente do tete-a-tete, de pegar, não é? Mas a criança está aqui e é preciso que a gente toque. Se ela tiver assim, o merecimento de ter um companheiro, que ele também ajude a conversar, a conhecer a voz. Se for outros irmãos, também
eu sou seu irmão, eu sou sua irmã. Olha, o meu nome é Maria. Olha, eu estou te aguardando, você será muito bem-vindo. Ensinar a criança para que não desenvolva o ciúme, não que não possa ter, mas que não desenvolva sentimentos negativos para o seu irmãozinho ou sua irmã, que não ache que vai tirar o amor. Não, dizer para a criança: eu sou seu irmão, eu sou sua irmã, vou te amar muito, quero muito te conhecer. E assim vai brotando também em vocês todos as palavras que devem ser ditas à criança. Como é que a gente fala com uma criança que a gente ama, mas com aquela que a gente não conhece, a gente ainda não viu o rostinho, não estabeleceu realmente um vínculo importantíssimo, né, do amor de mãe, filho, irmãos, pai. Então, a gente vai ajudando a desenvolver esse amor àquela criança. Eu tive relatos dramáticos. Quando a mãezinha estava lá no curso, ela não conhecia isso. Ela disse: quando eu fico com raiva de estar grávida, eu dou martelada na minha barriga. Aquilo acabou comigo na hora, e as mães outras queriam assim julgar, e a gente, vamos compreender. Por isso que eu digo que digo não, né? A ciência também diz que a gente ainda não ama, porque quem ama não bate, não mata. Então, quando eu tenho raiva de um bebê que eu não conheço, que está aqui dentro da minha barriga, eu não sei por que você está aqui, eu não te queria, e bato nele, é preciso desenvolver nesse vínculo a afetividade, a amorosidade, para que ela perceba que essa criança não é uma invasora. Então, é muito importante. Entendeu um pouquinho, Dídima, que eu quis, como eu falei para você explicitamente, já que foi você que perguntou como faz, um pouco desse direcionamento do bem com essa criança, estabelecendo para a jovem mãe que a gente entende que a gente não conhece ainda e que a gente não tem para com ela, muitas vezes, o mesmo sentimento que temos com a criança já nascida, mas que vamos aprender, que vamos desenvolver, lembrando lá daquele livro das Misses, O Pequeno Príncipe, mas nós seremos responsáveis por tudo aquilo que cativamos? Sim, porque qual é a proposta que a raposinha faz para o príncipe? Cada um num cantinho, com medo do outro, a raposa faz a proposta: vamos aqui nos encontrar todos os dias, nesse horário, nesse momento, para que a gente aprenda a cativar. Dídima tem até uma música espírita, né? Cativar. Nanana. Eu não sei toda, mas é linda. Então, vamos fazer como a raposa e o príncipe, cativar essa criança, essa amizade. Como a amizade, como um ato terapêutico, dizendo essa mãezinha, quanto mais amor essa criança vai ter, mais saúde. E isso vai estimulando outros sentimentos, porque esse ato terapêutico vai levar a amizade de um simples prazer social a uma prática de saúde e autocuidado. É uma prescrição. A amizade é igual terapia. Gente, aplaudindo Joana de Ângeles, que trouxe uma visão, para mim, pelo menos, muito mais profunda do que eu poderia tentar explicar o que é a amizade. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Isso mesmo, essa música é linda. Vamos cantar muito para as mãezinhas cantarem para as crianças, na hora das reuniões de pais também, explicar tudo isso. Principalmente quando dentro das famílias, nas reuniões de pais,
sabendo que temos jovens na família que engravidaram, e essas mães, esses pais ficam muito revoltados, ensinar tudo isso, a cativar, não julgar, acolher essa criança, nunca estimular o aborto, jamais, em tempo nenhum. Aí a casa espírita, quando a jovem vem com esse pensamento, tem a obrigação de apadrinhar essa criança, essa mãe, acolhendo, fazendo campanhas para o enxovalzinho, tudo isso, porque todos nós, como numa aldeia indígena, passamos a ser responsáveis. Se ninguém sabia, saibam agora, que nas aldeias, nesses grupamentos que se falam que não são civilizados, todos se reúnem, todos se sentem pais e mães da criança que vai nascer. Então, assim deve agir a casa espírita ao nascimento de uma criança. Vamos dar ênfase à qualidade de vida, que não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. A amizade, como a Joana fala, que ela embeleza as emoções, transformando a qualidade do tempo que nos resta e dando um significado maior à jornada aqui. Ao dizer que a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções, isso foi Joana quem diz, ela resume o seu conceito dizendo que a amizade é o alimento que nutre o corpo, dando longevidade, e a alma, que é a alegria de viver, que é o que nós precisamos ter apesar de tudo, seja lá qual for a vida que tenhamos. Ter alegria de viver, em gratidão ao Senhor por nos proporcionar essa existência. Depois, temos também a vulnerabilidade do introvertido. Embora a extroversão e a introversão sejam traços da personalidade saudáveis, no texto a Joana sugere que a falta de relacionamento afetivo, algo que pode ser muito mais comum em pessoas excessivamente fechadas, ou solitárias, pode trazer esse acúmulo, sim, de estresse. Depois nós temos o poder terapêutico e preventivo da amizade. A gente precisa cultivar, principalmente aos espíritas, que fazem muito pouco isso, e eu me coloco também dentro desse grupo que não se reúne para a visita aos enfermos. Porque quando os enfermos recebem atenção e amizade, os seus neurônios produzem endorfinas que lhes atenuam tanto as dores físicas quanto as emocionais, lhes facultando formosos períodos de sobrevida. Por que o passe, o jorei, todo tipo de técnicas de mãos, de colocar as mãos, de trazer os fluidos necessários para aquele enfermo, faz tão bem, porque ali também há uma transmissão de amor. Quando a Joana resume essa ligação de afeto, neurologia e longevidade, ela está falando do alívio da dor através das endorfinas.
porque as endorfinas também são neurotransmissores, mas que têm poderosas propriedades analgésicas. Quem não sabia, fique sabendo, de bem-estar, agindo como opiatos naturais do corpo. Nós temos esses opiatos. A atenção, o carinho, o senso de pertencimento fornecidos pela amizade e cuidado são gatilhos poderosos para a liberação dessas substâncias. Então, hoje também estamos aprendendo que podemos doar endorfinas. Doar não, perdão. Podemos suscitar no outro que está precisando de endorfinas o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso passe espiritual ou magnético, seja como for, a imposição de mãos, como Jesus nos ensinou, como ele fazia nos enfermos. Podemos apenas, sem nenhuma técnica, apenas impor as mãos com amor. Então, o abandono, quando ela diz de um idoso num asilo, de um doente internado, ou de alguém sozinho em casa, é o oposto da amizade-terapia. É a retirada do sol do mundo, retomando Cícero, em um momento de extrema fragilidade. Então, não se visita, não se estimula aos netos, aos sobrinhos, visitar uma madrinha que já está idosa, uma vovó, não é? Levando para ela um biscoitinho para tomar café, um bolinho. É claro que se essa vovó for diabética, vamos levar o bolinho sem açúcar. Vamos ter todo o cuidado que hoje existe na culinária todo tipo de alimentos para todo tipo de pessoas que estejam tendo alguma fragilidade na sua saúde. Então, não deixar de visitar, não deixar de ouvir música juntos. Nesses casos, inclusive, a solidão e a carência afetiva não apenas vão gerar um sofrimento emocional, como a angústia, por isso muita depressão no idoso, mas também vai impedindo a produção desses neuroquímicos psíquicos tão benéficos e tão importantes. O estresse e a tristeza crônicos vão aumentar o cortisol, que vai enfraquecer o sistema imunológico daquela pessoa que já está doente. E faz isso de uma forma tão trágica que vai acelerando a deteriorização física e, por consequência, a desencarnação. Mas ela está com Alzheimer, ela está com demência, não sabe nem se eu estou lá. Isso importa? Ou o que importa sou eu saber quem eu sou e quem ela é para mim, o que foi, e a representatividade desse meu amor a essa pessoa que nem me reconhecer mais sabe. Então, eu sei que ela é minha avó, que ela é minha mãe, que ela é uma tia, que ela é alguém querido e que está com Alzheimer, com demência severa, e eu chegar para essa criatura que está ali, abraçar, beijar e falar de quanto eu te amo. Minha mãe, minha vozinha. E aquela pessoa fica ali com aquela carinha de paisagem, mas sente, o espírito sente o toque, sente aquela emoção. E aquilo traz um pouco de alívio ao espírito encarnado ainda, para que ele sinta alívio das dores, da solidão. Então, a visita e o cuidado são atos da medicina preventiva e paliativa. A medicina paliativa é justamente isso. O paciente já não responde mais. Não importa.
Mas eu me lembro de algumas pessoas que me disseram assim: ai, Kátia, eu visitei minha mãe lá, deitada naquele hospital, mas quando eu comecei a falar com ela, beijei, Kátia, saiu uma lagriminha, ou ela mexeu os olhinhos. Gente, aí está a prova que a pessoa sente. Ela não morreu, ela não desencarnou ainda, então ela sente sim. Ela só não pode se expressar, a diferença. Mas quando sai uma lágrima, um olhar, a carinha assim, né, o rostinho muda, ela está ouvindo, está sentindo, está recebendo. Então, a solidão, como alienação, é uma patologia social, porque os processos agressivos na convivência social vão produzir distonias psicológicas, que aquele que se isola, que acontece? Ele termina a amizade terapia como um princípio ético, social e biológico essencial para a existência humana e a evolução. Então, não podemos deixar aquela criatura se isolar. Quando os enfermos recebem tudo isso, né, essa atenção, essa amizade, produzindo afeto, que produz esses neurotransmissores, a gente não permite que essa pessoa fique alienada, se permitindo reflexões negativas, quando não é o caso das demências, pensamentos pessimistas, mergulhando em depressões tormentosas, porque aí fica assim: ah, eu já estou velha mesmo, eu já estou boa para morrer, eu não sei porque que Deus não me leva, eu oro todo dia para Deus me levar, a vida não tem mais sentido. Nós precisamos dar apoio e dar sentido à vida daquela pessoa. A Joana aqui faz uma crítica social quando ela diz, dentro dos processos agressivos, ambientes sociais ou familiares baseados em competição, julgamento, crítica destrutiva ou frieza são tóxicos, causam distonias psicológicas, que são os desequilíbrios, os conflitos internos, que tornam os indivíduos refratários à fraternidade e à harmonia. Gente, já está quase na hora de acabar. Ai, gente. Então, existe um ciclo de alienação, o isolamento e a falta da convivência salutar retira desse indivíduo, né, retira o indivíduo do teste de realidade que a amizade proporciona, porque ele, sozinho, mergulha em um ciclo vicioso de ruminação, que fica ali, né, que eu sou desgraçado, que eu não morro, essa ruminação mental, onde o pessimismo, as reflexões negativas não são desafiados nem aliviados pela perspectiva ou pelo apoio de um amigo. E a amizade, nesse momento, nesse sentido, é um antídoto contra a alienação e a depressão. Dá um workshop, né, Dídima? E da amizade, então, como base do amor, existe uma reflexão que Nietzsche, que era o filósofo do pessimismo, não, ele diz que da amizade ao amor basta um passo. Ele reconhece aí que a amizade que sustenta o casamento, as parcerias, os relacionamentos sexuais, quando passam aqueles arroubos das paixões devastadoras. É uma passagem muito perspicaz sobre relacionamentos duradouros, essa que Joana nos traz, lembrando Nietzsche. Então, essa citação que ela explica da visão de Nietzsche, né, e a gente faz dele com ela, não é
quando Nietzsche fala que não é a falta de amor, mas a falta de amizade que torna os casamentos infelizes. Olha aí o Nietzsche nos dando uma aula de psicologia. A paixão é volátil, nós sabemos disso, os arroubos devastadores. Então, é intensa química, por natureza efêmera, não se baseando muito na idealização, na atração sexual e na excitação, mas não é uma base estável para uma vida em comum, nada disso. A amizade é estabilidade. O que sustenta um relacionamento ao longo de décadas é o que a amizade oferece. Cumplicidade. Ser o melhor amigo do parceiro ou da parceira significa ter um confidente, alguém que entende e apoia a sua jornada individual. O respeito. A amizade pressupõe o respeito pela individualidade do outro, mesmo diante das imperfeições. O companheirismo diário, quando a paixão diminui, sobra a conversa, como também sugeria Nietzsche, o riso compartilhado, a capacidade de enfrentar juntos os desafios da vida, da saúde, finanças, dos filhos. Podemos concluir que Joana e Nietzsche concordam que a amizade é o alicerce ético e emocional que vai transformar um relacionamento baseado em impulso biológico, que é a paixão, em uma parceria consciente, madura e duradoura, que é o amor profundo. Então, a gente fecha esse texto com a visão de que a amizade transcende o ser humano, abrangendo a natureza, e o que o desenvolvimento, mediante o treinamento, vai expandir esse sentimento para o maior número possível de seres. Isso é um convite à expansão da consciência e do afeto. A verdadeira saúde integral, corpo, mente, espírito, só será alcançada quando sairmos do círculo egocêntrico e estendemos nossa capacidade de carinho, apoio e respeito a todos os seres vivos. Um projeto de evolução moral e um desafio para a humanidade. Esse texto realmente é uma verdadeira ode à conexão humana, vista não apenas como um ideal bonito, mas como um imperativo biológico e espiritual para a saúde, a longevidade e a felicidade. Então, a amizade pura tem sido responsável por incontáveis processos evolutivos da humanidade. Pessoas que se estimam, se sacrificam umas pelas outras, demonstrando o significado de que se revestem na convivência fraternal. A amizade transcende o âmbito pessoal e se torna um princípio civilizador. As grandes conquistas morais, sociais e até as científicas, muitas vezes, nasceram de parcerias e sacrifícios mútuos. É a base para sentimentos mais amplos, como a fraternidade, a solidariedade, que são essenciais para a superação do egoísmo e o avanço da sociedade. O sacrifício no contexto da amizade pura não é um sofrimento, mas uma doação espontânea que vai demonstrar a mais autoestima e o valor que o outro possui em nossa vida. É a prova máxima de que a conexão é mais importante do que o interesse próprio. Enquanto houver amizade entre os seres humanos,
Deus estará de bem com os habitantes do planeta terrestre. A Joana é linda, não é? É o antídoto à amizade autêntica, preenche o vazio existencial, que é uma condição comum na sociedade moderna, que se sente rica em bens, mas pobre em significado. Então, essa convivência sincera e a doação mútua dão propósito e razão de ser a nossa jornada. Não, nem vou poder continuar, mas eu penso que tudo isso que nós entendemos e que alguém quiser que a gente faça um workshop, estamos aí, né, prontos para trabalhar nas casas espíritas esse tema tão importante como a amizade terapia. Que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a essa oportunidade, a nossa querida Joana de Ângeles, a nossa querida Rádio Web Cristo Consolador. Gente, compartilhem tudo isso, divulguem, fazendo lá o like, demonstrando ao mundo como esses temas são importantes para todos nós, que possamos realmente nos sentirmos mais amados e distribuindo mais o nosso amor, a nossa amizade a todas as pessoas, a todos os animais e à natureza. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe agora e sempre, e que a graça divina esteja em todos nós. Obrigada, gente, pela paciência de terem me ouvido até agora. Um beijo nos corações. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.